Qual é a relação entre Jesus e a lei? Jesus cumpriu toda a lei. Como analisar a letra da lei com a verdade do Espírito e a justiça do reino de Deus? A lei revelava a vontade de Deus quanto à conduta do seu povo e prescrevia os sacrifícios de sangue para expiação pelos seus pecados. A lei não foi dada como um meio de salvação com Deus. Antes, pela lei, Deus tinha por objetivo de ensinar ao seu povo como andar em retidão diante dele, como seu redentor, e igualmente diante do seu próximo. Esta lição tem como propósito mostrar que a relação de Jesus com a lei apenas nos mostra que a nossa justiça deve ser elevada. O objetivo de estudar essa relação de Jesus com a lei é o de trazer aos cristãos um compromisso profundo com a justiça de Deus. Os fariseus eram zelosos em guardar tanto a lei escrita como a oral. Ao explicar o verdadeiro significado da palavra de Deus, Cristo estava prestes a revelar uma justiça que ultrapassava qualquer justiça que os fariseus imaginassem possuir, guardando aqueles seus mandamentos. Como cidadãos do reino de Deus, você e eu somos chamados a viver uma vida justa, mas devemos evitar o engano dos fariseus. Não devemos confundir a verdadeira justiça ou supor que, por fazermos determinadas coisas e evitarmos outras, alcançamos elevada espiritualidade. O que fazemos é importante, é verdade, mas Deus está mais interessado no que somos, como servos obedientes, coração puro, espírito quebrantado, que oferte a Ele uma verdadeira adoração, em espírito e em verdade. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Gálatas 3:19. Em Cristo, o que era visto por meio do Decálogo e dos profetas, concretizou-se fielmente em Jesus, conforme nos revela o escritor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3, que diz: Antigamente Deus falou muitas vezes e de diversas maneiras aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Glória a Deus! Assista a continuação desse vídeo no YouTube, nesta série de estudos do Sermão do Monte, os valores do reino de Deus. Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, comente e compartilhe. O meu muito obrigado. Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo à lição 3 nessa série de estudos, o Sermão do Monte, os valores do reino de Deus. Comentarista, pastor Osiel Gomes. Estamos nessa lição de número 3, Jesus, o discípulo e a lei, de 17 de abril de 2022. O texto áureo nos diz: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de um modo nenhum entrareis no reino de Deus. Mateus 5:20.
A verdade prática diz: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete na vida exterior. A leitura bíblica em classe está em Mateus 5, 17 ao 20, que diz: Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim acabar com eles, mas para dar um sentido completo, mais amplo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento, e assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Para outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o maior no reino dos céus. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Aleluia! A introdução nos diz: o Senhor Jesus cumpriu toda a lei? Qual a diferença entre a letra da lei e o espírito e a justiça no reino de Deus? No Sermão do Monte, podemos perceber com clareza que o nosso Senhor não destruiu a lei nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou, assim como seus seguidores. A nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus, conforme Mateus 5:20. No entanto, os fariseus tinham 248 mandamentos e 365 proibições, um total de 613 leis. A lei civil ou judicial representava uma legislação dada à sociedade ou Estado de Israel, por exemplo, os crimes contra a propriedade e suas respectivas punições. A lei civil tinha a finalidade de regular a sociedade civil do Estado teocrático de Israel. Era temporal e necessária para a época a qual foi concedida, mas foi específica para aquele Estado teocrático. Como tal, não é aplicável normativamente em nossa sociedade. A lei religiosa ou cerimonial, esta representa a legislação levítica do Velho Testamento. Por exemplo, os sacrifícios e todo aquele simbolismo do cerimonial do primeiro pacto na antiga aliança. A lei religiosa ou cerimonial tinha a finalidade de impressionar, levar os homens à santidade de Deus e concentrar suas atenções no Messias prometido, Cristo, fora do qual não há esperança. Como tal, foi cumprida com a sua vinda e não se aplica aos nossos dias. Entretanto, a lei moral representa a vontade de Deus para com o homem, no qual diz respeito ao seu comportamento e seus deveres principais. A lei moral tem a finalidade de deixar bem claro aos homens os seus deveres, revelando a sua carência e auxiliando o discernimento entre o bem e o mal. Como tal, é aplicável a todas as épocas e ocasiões. Assim foi apresentada por Jesus, que nunca a aboliu, como uma justiça que transcende a dos escribas e fariseus, conforme já reiteramos em Mateus 5:20. Jesus falava de uma justiça mais profunda, uma justiça no coração através do Espírito Santo. Ele está trazendo no Espírito Santo a justiça do reino, no poder
do novo nascimento. O Espírito dele estará nos seus discípulos e dessa forma a justiça divina será maior do que a dos fariseus. Uma referência bíblica para pontuarmos esse contexto é a de Jeremias 31 e 33. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E Ezequiel reforça, dizendo: Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o espírito antigo, coração de pedra, e colocarei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. Ezequiel 36, 26 e 27. Glória a Deus. Se está gostando desta primeira parte inicial, nos ajude nesse projeto. Te convido a inscrever nesse canal, deixe o seu like, comente, compartilhe, ative o sino para receber a sequência desse estudo e novas postagens de vídeo. Obrigado pelo apoio e vamos à continuação da lição. Primeiro ponto, Jesus cumpriu toda a lei. É bem verdade que na altura do seu ministério, Jesus já tinha feito alguns milagres no sábado. E para alguns isso foi polêmico. Jesus já tinha colhido algumas espigas de trigo no sábado. Jesus já tinha curado um homem com a mão ressequida também no sábado. Então pairavam uma dúvida para em cima de Jesus e até alguns dos discípulos, e principalmente os religiosos, os fariseus e os mestres da lei. Diziam: ele não vai respeitar a lei? A lei foi entregue por Moisés e o povo judeu tinha muito zelo por isso. Então Jesus está vindo trazer coisas novas? No entanto, Jesus revela a sua interpretação da lei, dizendo: eu não vim trazer coisas novas, eu vim cumprir a lei. E mais profundo ainda, a lei diz respeito a mim e em mim. Jesus é o servo fiel e o único que cumpriu a lei na sua excelência, pois ninguém conseguiu cumprir a lei de Moisés. Paulo diz aos Gálatas assim: de maneira que a lei se tornou o guardião, o aio, o tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos mais subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 24 e 26. Quando o nosso Senhor começou a ensinar, o seu propósito nunca foi o de abolir ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. A expressão não pensem revela exatamente isso em Mateus 5,17. Ora, Jesus sabia que o ensino do Antigo Testamento era valioso, verdadeiro e bom. Ele jamais ousara ser um revolucionário, um portador de um espírito destrutivo, como o apóstolo Paulo também pontua. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Romanos 3 e 31. Assim aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro sólido se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos deixaram como legado. Jesus não veio destruir a lei. Jesus ensinou sobre a justiça, o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. No lugar de enfraquecer a lei,
ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. Jesus enfatizou o sentido perfeito, pleno da lei. Veja o que diz a Marcos, no capítulo 7, versos 5 ao 13. Então os fariseus e o mestre da lei lhes perguntaram por que os seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos. Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Jesus respondeu: hipócritas. Isaías tinha razão quando profetizou ao seu respeito, pois escreveu: esse povo me honra com lábios, mas com o coração estão longe de mim. A sua adoração é farsa, pois ensinam doutrinas humanas, como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por a sua própria tradição. E disse mais ainda: vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu a lei: honre o seu pai e a sua mãe. E quem insultar o seu pai ou a sua mãe será executado. Mas vocês ensinam que alguém pode dizer aos seus pais: não posso ajudá-los. Jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos seus pais, anulando a palavra de Deus a fim de transmitir a sua própria tradição de forma conveniente. E esse é apenas um exemplo entre muitos. Marcos 7, 5 ao 13. Todavia, Jesus mostrava que essa revelação é progressiva para a perfeição, não retrógrada, nem estática. Nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar a um verdadeiro sentido de crescimento espiritual. Entendemos que Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Vamos ler mais um texto, Mateus 5, 21 e 22. Ouviram o que dito os antigos? Não mate. E ainda quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Eu, porém, vos digo, Mateus 5 e 22. Ora, em momento algum Jesus conflitou as escrituras do Antigo Testamento, mas as harmonizou plenamente. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus que usavam a lei para abusar do povo, o Senhor Jesus aperfeiçoou e cumpriu plenamente. O que era visto como sombra cedeu espaço para a realidade do pleno cumprimento profético. As Escrituras se cumpriu nele. Lucas 4, 16 ao 21. Em Jesus, o que era visto por meio do Decálogo e dos profetas concretizou-se fielmente em nosso Senhor, conforme nos revela o escritor aos Hebreus, dizendo: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação e não pelo sangue de bode, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma redenção eterna. Portanto, se o sangue de bodes, de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificavam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo,
que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirem ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é um mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que hoje uma morte para a remissão das transgressões que forem cometidas sob a primeira aliança, porque onde há um testamento é necessário constatar a morte de quem o fez. Texto de Hebreus 9, 11 ao 16. Glória a Deus por essa maravilhosa graça. Se esse vídeo tem te edificado, deixa o seu like, digite o seu comentário, compartilhe com seu amigo, amiga, um familiar e nos ajude a evangelizar vidas, pois esse é o nosso propósito no reino de Deus. Glória a Deus. Ponto 2. A letra da lei, a verdade do Espírito. De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e leva à condenação, como nos mostra em Romanos 7, 7 ao 25. No entanto, o homem estava dominado pela fraqueza da carne e sem força. Dessa forma, seria levado à morte diante da letra da lei. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. Entretanto, a lei revelava a vontade de Deus quanto à conduta do seu povo e prescrevia os sacrifícios de sangue para expiação dos seus pecados. A lei não foi dada como um meio de salvação com Deus. Antes, pela lei, tinha o objetivo de ensinar ao povo como andar em retidão diante de Deus, seu Redentor, e igualmente diante do seu próximo. Assim a lei foi tomando conta de nós como um tutor e pedagogo, até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Gálatas 3 e 24. Na perspectiva teológica da lei, o apóstolo Paulo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que por isso pôs fim no sistema de lei mosaico, de modo que ele ofereceu um novo e vivo caminho para se chegar a Deus. Hebreus 10, 20 e 23 nos diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura, guardamos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Glória a Deus. E em uma nova aliança, esse novo testamento no sangue dele, que nos concede a justificação e paz aos salvos. É o que diz Paulo em Romanos 2, Romanos 5, 1 e 2. Justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça no qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente à lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus, vicária. Por isso hoje os cristãos são declarados justos
pelo mérito da obra de Cristo. Mas agora, sem a lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Veja o que Paulo nos diz em Romanos 3. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 21 ao 26. De acordo com a obra da salvação, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, segundo Coríntios 3 e 6. A letra pesada da lei que gera a morte, ou seja, um código exterior de normas para um código interior, dinamizado na vida pelo Espírito de palavras registradas em tábuas de pedras para palavras gravadas no coração. O Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e no coração. Romanos 8 e 2, 1 Timóteo 1 e 5. No entanto, entendemos que o propósito da lei para os discípulos era entender que a lei é santa. Romanos 7 e 12. A lei está estabelecida. Romanos 3 e 31. Se cumpre no amor. Romanos 13, 8 ao 10 e Gálatas 5 e 14. E opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Gálatas 5, 6 e 25. Portanto, é Jesus Cristo quem impacta e aperfeiçoa e por meio do Espírito Santo implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Gálatas 4, 3 ao 7. A letra da lei diz ao respeito ao antigo concerto. A verdade do Espírito diz respeito à vida em Cristo, que grava a vontade de Deus em nosso coração. Aleluia! Por esta maravilhosa graça. Ponto 3. A justiça do reino de Deus. Quem é grande no reino de Deus? Mateus 5, 18 e 19 mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores os que desobedecem, removem, violam os mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão. Assim como discípulos de Cristo e cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo, que transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. João 1, 16 e 17. Assim Jesus Cristo nos impacta, aperfeiçoa por meio do Espírito Santo, implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. A justiça do reino de Deus, a compreensão da justiça do Antigo Testamento, baseado no binômio lei-obra, gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificarem a si mesmos. No Velho Testamento, a exemplo,
A esse respeito, o jovem rico que agiu assim para atingir o supremo bem. O fariseu que, por meio da sua própria justiça, achava-se melhor que o publicano. O sacerdote e o levita, que, firmados numa justiça própria, não atentaram à aflição do próximo. Mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça no reino de Deus é interior, moral e espiritual, e não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos é superior à dos escribas e fariseus. É uma justiça mais sublime, elevada, interior. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de uma forma justa, piedosa e assim entrar no reino de Deus. Veja o que Paulo diz aos Romanos 8. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz a respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito inclinam para as coisas do Espírito. Romanos 8, 2 ao 5. Aleluia! Estamos quase chegando ao final dessa reflexão bíblica, dentro dessa lição da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não se inscreveu em nosso canal, nos ajude nesse projeto. Deixe seu like, faça o seu comentário e compartilhe com mais vidas. Assim esse conteúdo torna relevante, edificando e alcançando mais pessoas para a glória de Deus. Vamos à conclusão. Os fariseus eram zelosos em guardar tanto a lei escrita quanto a oral. Ao explicar o verdadeiro significado da palavra de Deus, Cristo estava prestes a revelar uma justiça que ultrapassava qualquer justiça que os fariseus imaginassem possuir guardando aqueles mandamentos. Como cidadãos do reino de Deus, você e eu somos chamados para viver uma vida justa, mas devemos evitar o engano dos fariseus. Não devemos confundir a verdadeira justiça ou supor que, por fazermos determinadas coisas e evitarmos outras, alcançamos elevada espiritualidade. Um novo nascimento é um viver na lei moral e espiritual gravada em nossa mente e no coração, pelo poder da fé na palavra de Deus, sendo vivificado pelo Espírito Santo. Por fim, Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como legalista, porém soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que as nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao caráter e à conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Quero orar com você e por você nessa hora. Grandioso amado Deus, te agradeço, Pai, por esse aprendizado, essa reflexão bíblica nessa lição. Que possamos, Pai, nos aprofundar em Ti, rever os nossos conceitos e valores e nascer de novo, Pai, sendo gerado pela água e pelo Espírito, para que vivamos, Senhor, o verdadeiro sentido da lei, desconstruindo, Senhor, todo o legalismo exterior, mas que no nosso coração, na nossa mente, tenhamos a sensibilidade do Espírito Santo para viver o quebrantamento, a obediência através da sua justiça em nossa vida. Abençoa cada coordenador, aluno, simpatizante,
essa pessoa que parou para ouvir esse vídeo. Que a tua graça, que o teu poder alcance a todos e dê paz e uma justiça interior no coração de cada um. Aleluia.